Você está ouvindo o podcast Os Dois Lados, a única fonte de informação em que você tem todos os lados da moeda de uma informação: esquerda, direita, centro, opinião do próprio editor. É isso, fiquem com o episódio e espero que gostem. Bom dia, boa segunda-feira para todo mundo e sejam bem-vindos a mais uma edição de Os Dois Lados, a sua principal newsletter de política. Bolsonaro e o Datafolha. O presidente Jair Bolsonaro tem o melhor índice de aprovação desde o início do mandato. Pesquisa do Datafolha, divulgada no fim da semana passada, mostra que Bolsonaro está no melhor momento desde que assumiu. O ótimo bom subiu de 32% para 37% e o ruim péssimo caiu de 44% para 35%, em ambos os casos diferenças expressivas. É a primeira vez desde o começo da pandemia que o resultado tem uma melhora expressiva e começaram os questionamentos sobre o porquê disso ter acontecido e como está a situação do futuro. Em abril de 2020, já em meio à pandemia, 33%. Em maio, 33%. 32% em junho. E agora subiu para 37%, o maior índice da série. Dentro dessa situação inesperada ou esperada, já que temos uma força motora muito forte chamada auxílio emergencial, trouxe aqui alguns comentários da esquerda e da direita sobre essa pesquisa. Do lado da direita, para Roger, Bolsonaro é que nem massa de pão. Quanto mais apanha, mais forte, mais cresce. O cantor afirmou que o aumento da popularidade do presidente pode ter sido devido ao auxílio emergencial de R$600, mas que as pessoas também entendem e percebem o que ele está fazendo. O povo vê que o dinheiro está vindo extra por não ter corrupção. Ele está fazendo o que tem que ser feito, não está desviando dinheiro para Venezuela ou Cuba, disse Roger Moreira na Jovem Pan. O eleitor, quando olhava para o Lula, se identificava e dizia: ali tem alguém do povão. Ele chegou lá. O Bolsonaro tem um pouco disso, pela forma simples de falar, espontânea e verdadeira. O Bolsonaro e o Lula têm um pouco disso. Por isso está acontecendo no próprio Nordeste esse fenômeno de identificação com o Bolsonaro. As últimas pesquisas que eu vejo lá no Nordeste já mostram o Bolsonaro disparado na frente. Eu não tenho dúvidas de que o Bolsonaro está substituindo o Lula no coração das pessoas mais simples. Ciro Nogueira, na CNN Brasil. A turma do andar de cima, que ganha mais de 10 salários mínimos por mês, aponta Bolsonaro como a principal ou um dos culpados pelas mortes. A do andar de baixo, que ganha até 2 salários mínimos por mês e que se beneficiou com o auxílio emergencial para combater a doença, acha justamente o contrário. E não dá importância ao fato de que ele minimizou a pandemia chamando-a de gripezinha, boicotou as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos, defendeu a volta ao trabalho para salvar a economia e recomendou o uso de uma droga que se elevou ineficaz para deter o vírus, na Veja. As explicações publicadas pela imprensa para o fato de Jair Bolsonaro ter a maior aprovação popular desde que assumiu o mandato, segundo a pesquisa do Datafolha, são todas lógicas e verdadeiras. Assim como nós fizemos, eles apontam como motivos o auxílio emergencial, a atenuação dos discursos belicoso do presidente, a estratégia desonesta de jogar exclusivamente nas costas dos governadores o malfadado combate à pandemia e o fato de Bolsonaro aparentar ter empatia com os mais pobres, ao dizer que o isolamento social gera desemprego e por isso deveria ter sido ainda menos rígido. Há, no entanto, um aspecto que não deve ser subestimado. A maior parte dos brasileiros, não importa a classe social, está cansada de isolamento social e não consegue enxergar uma boa relação custo-benefício em obedecer às diretrizes das autoridades sanitárias, visto que o número de mortes pela Covid-19 ultrapassa os 105 mil. É um cansaço existencial que ultrapassa o lado da economia, depois de mais de 5 meses de quarentenas e lockdowns. A impressão é que, ao assistir às saídas irresponsáveis de Bolsonaro, são poucos que realmente se indignam, por mais que se afirme que o contrário em respostas às pesquisas. O antagonista. Agora, na esquerda. Para a esquerda reocupar o espaço político e disputar o terreno perdido, a alternativa é uma aposta no enfrentamento direto e duro com o governo bolsonarista e a sua política neoliberal, ampliando a denúncia das mazelas impostas ao povo pobre, cobrando com firmeza os crimes perpetrados em plena pandemia contra direitos dos trabalhadores e atuando com nitidez em defesa de um programa democrático popular e anti-imperialista. Ou seja, mobilizar as energias dos setores populares para pôr fim ao governo de destruição do país. Não há outra alternativa para a esquerda, é lutar ou ser batida e derrotada. Brasil 247. As bravatas e a disputa da narrativa acabaram dando lugar às coisas mais concretas, como o auxílio de R$600 para mais de 60 milhões de pessoas e inauguração de diversas obras.
A estratégia do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Gomes de Freitas, foi investir na conclusão de diversas obras iniciadas em governos anteriores, antes de iniciar novas obras. Mas o professor critica o presidente por ser incapaz de ter uma agenda de políticas públicas. Sua única agenda parece ser cada vez mais a de impedir o impedimento e de proteger a sua família das investigações sobre ilicitudes de suas atividades políticas e econômicas. Destaca Vitor Marchetti na Rede Brasil Atual. Obviamente, nem todos aqueles que se identificam como progressistas argumentam assim, mas me impressiona a quantidade de tweets que tentam negar as evidências. É uma parte da esquerda que, direta ou indiretamente, reivindica a superioridade moral sobre o resto da humanidade. Enquanto esse negacionismo perdurar, Bolsonaro continuará subindo nas pesquisas. Cheios de perplexidade, descobrimos eleitores que preferem apoiar aqueles que garantem a sobrevivência, mesmo na contramão das nobres causas que discutimos nas redes sociais. Mas afinal, há causa mais nobre do que a sobrevivência? Uau! Há uma tentativa de desconstrução do PT. É importante lembrar que o partido fez trazer isso para o presente. Estamos vivendo uma crise enorme com a pandemia e os problemas econômicos e queremos mostrar que tem saída para isso, afirma Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido. O partido finaliza o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Ele apontará para o futuro, para o pós-pandemia. O principal foco é o papel do Estado e sua forma de financiamento. Nesse momento em que a economia está no chão, precisamos de um Estado forte, que gaste, que invista, para que gere renda, diz Gleisi na Folha de São Paulo. Opinião do editor. Bom, o Bolsonaro ele tem um trunfo muito forte na mão, que é o auxílio de R$600, e boa parte da esquerda tenta negligenciar isso e dizer que a popularidade do presidente vai acabar quando esse auxílio acabar. Mas eu acho que tem aquela questão que a gente viu ali no artigo. Há alguma coisa mais importante do que a sobrevivência? E aí isso vai acabar reafirmando em 2022. E é nítido que a esquerda perdeu contato com a base, né? O Bolsonaro consegue fazer isso com maestria. Ele consegue falar com o povo, ele entende o povo, ele fala a língua do povo, entrega o que o povo está esperando dele. Isso não quer dizer que eu concordo com o negacionismo e com a aceitação da morte como parte do processo da pandemia. Para mim, o presidente poderia ter feito muito mais. E é culpa dele, sim, a descoordenação das estratégias dentro da pandemia com os governadores e prefeitos. Mesmo com o STF dando autonomia para os governadores. Colocados esses cenários, o Bolsonaro é o franco favorito para as eleições de 2022. E se não acontecer algo muito importante, muito relevante, o presidente terá um segundo pleito no Palácio da Alvorada. E aí, gostaram dessa edição? Em breve a gente vai ter muito mais frequência e muito mais conteúdo, mas para quem quiser acompanhar em outros canais, basta buscar no Instagram os.2.lados e também no Spotify e no YouTube. Valeu, gente!